Nasceu em Osaka, no Japão, filho de um pai chinês que trabalhava em uma fábrica e sumiu quando você tinha apenas 4 anos. Ele saiu para comprar um maço de cigarros e nunca mais voltou. Sua mãe, japonesa, sustentava a casa trabalhando dobrado em uma lavanderia, chegando em casa com um cheiro forte de sabão em pó e o peso do cansaço nos ombros. No Japão, a linguagem importa e a sua era considerada errada. Metade chinês impuro. As crianças da escola tinham nome para pessoas como você e não economizavam ao usá-lo. Os professores ouviam tudo, mas fingiam não ver. Desde cedo, aprendeu que algumas pessoas nascem pertencendo a um lugar, enquanto outras, como você, crescem do lado de fora, espiando através de um vidro que nunca conseguem quebrar. Aos 15 anos, a violência chegou sem aviso. 3 garotos mais velhos, de outra escola, encurralaram você em um parque perto da estação de trem. Já tinham cruzado com você antes e não gostavam do seu rosto. Se revezaram nos socozos, chutes e golpes, com um pedaço de madeira que um deles trouxera de casa. Você se encolheu no chão e esperou o fim. Foi quando notou o homem. Vestia um terno preto, relógio prateado, apoiado em um carro do outro lado da rua, fumando um cigarro. Assistiu a tudo como se fosse um filme que já conhecia de cor. Quando os agressores foram embora, ele se aproximou. Não estendeu a mão para ajudar, apenas olhou de cima e perguntou: prefere que eles tenham medo de você? Seu nome era Mori. Ele comandava uma família, mas não do tipo que se reúne em volta de uma mesa para jantar ou comemora feriados. Para ele, pouco importava que você fosse meio chinês. Aqui, todos estamos do lado de fora, disse. Órfãos, excluídos, coisas quebradas. Ofereceu um lugar para dormir e comida na mesa. A condição: começar pelo fundo do poço, um lugar mais baixo do que você imaginava ser possível. Voltou para casa, arrumou uma mochila e deixou um bilhete para sua mãe dizendo que havia arrumado um emprego. Não era mentira, só não mencionava qual. No primeiro dia acordou às 4 da manhã. Sua função era engraxar sapatos. 15 pares alinhados do lado de fora dos quartos dos membros mais antigos, cada um brilhando como um espelho negro. Depois, preparava os banhos, conferia a temperatura da água, estendia toalhas limpas e garantia que tudo estivesse impecável antes que alguém acordasse. E em seguida, ficava em pé ao lado da porta, esperando para se curvar quando eles saíssem. Comprava cigarros, carregava malas, não recebia um centavo, dormia em um colchonete fino, em um quarto dividido com outros 3 recrutas. Não era um gangster, era um móvel que fazia reverências. Por 2 anos, você foi invisível. Corria atrás de recados, limpava, ficava parado nos cantos durante reuniões, absorvendo cada palavra sem abrir a boca. A hierarquia era rígida. No topo, o Kumisho, depois o Wakagashira, seguido pelo Shatigashira e os soldados rasos. Abaixo de todos, os recrutas. Você. No mês anterior, um recruta havia respondido a um membro mais velho. Ninguém mais ouviu e seu nome nunca mais foi pronunciado. Você mantinha a boca fechada, os sapatos impecáveis e a cabeça baixa. Esperava a sua chance. A primeira tarefa de verdade chegou depois de 18 meses. Um dono de restaurante no distrito de entretenimento estava atrasado no pagamento da taxa de proteção havia 2 meses. Você foi junto com um membro mais antigo, chamado Kato. O homem começou a inventar desculpas. Kato pegou uma foto emoldurada do balcão, o dono com a esposa e a filha, e a jogou no chão. Vidro se espalhou por toda parte. Da próxima vez, disse Kato, não vai ser a foto. O homem pagou. Você carregou o envelope. Suas mãos não tremiam. Ficou surpreso com a própria calma. O dinheiro seguia um caminho bem definido. Você recolhia dos estabelecimentos e entregava tudo ao seu superior. Ele ficava com sua parte e passava o restante adiante, até chegar a Mori. Não dava para desviar nem um iene. Não arredondava valores para baixo. A organização tinha contadores que sabiam exatamente quanto cada quarteirão deveria render. Roubar um único iene era roubar da família. E ladrões não recebiam avisos. Desapareciam. A hierarquia não se baseava em respeito, mas em números.
E os números eram sempre exatos. Você provou seu valor em uma noite chuvosa de novembro. Um acordo deu errado, uma quadrilha rival apareceu em uma reunião que deveria ser pacífica. Seu superior congelou quando uma faca surgiu. Você não. Colocou-se na frente. A lâmina entrou no seu ombro, profunda, raspando o osso. Foram 43 pontos. No hospital, a polícia fez perguntas. Você disse que havia caído em uma cerca. Eles não acreditaram, mas você não se importou. A notícia chegou até Mori. O garoto meio chinês havia levado uma facada e não disseram uma palavra. 2 semanas depois, foi convidado para uma cerimônia, o ritual Sakazuki. Ajoelhou-se diante de Mori em uma sala de tatame, com cheiro de incenso e madeira antiga. Entre vocês, uma pequena taça de saquê. Ele bebeu primeiro. Você bebeu da mesma taça. Foi só isso. Nenhum contrato. Nenhum advogado. Sua família agora pai e filho unidos por um ritual. Depois daquilo, Mori passou a olhar para você de outra forma. Não como uma ferramenta, mas como um investimento. Você pertence aqui, disse. Foi a primeira vez que alguém falou aquilo para você e a primeira vez que acreditou. Um mês depois, começaram as tatuagens. Irezumi, arte tradicional japonesa feita à mão com agulhas de madeira. Você deitou de bruços enquanto um velho transformava suas costas em uma tela. Um tigre emergindo das ondas. Levou 4 anos para completar. Costas, ombros, braços, coxas. Cada sessão durava horas de dor. O artista não oferecia anestésicos. A dor fazia parte do processo. A tatuagem era linda, mas também uma sentença de prisão perpétua. Você nunca mais poderia frequentar banhos públicos, academias ou praias. Estava marcado para sempre. Era esse o objetivo. Aos 25 anos, já comandava sua própria equipe. 6 homens que o chamavam de Anik, irmão mais velho. Tinha uma rota de cobrança, uma sequência de bares e boates que pagava em dia porque sabiam o que acontecia quando não faziam. Agora usava ternos melhores. Dirigia um carro que ligava no inverno e enviava dinheiro para sua mãe por meio de uma rede de presentes e notas fiscais falsas. Ela achava que você trabalhava com promoção de eventos. Não estava totalmente errada. Aprendeu que o negócio não era feito de violência. A violência era apenas a pontuação. O verdadeiro jogo envolvia território, relacionamentos e influência. Descobriu quais políticos aceitavam subornos e quais precisavam de ameaças. Aprendeu quais capitães da polícia podiam ser comprados e quais era melhor evitar. Entendeu que o medo era um recurso renovável, usado com moderação, durava para sempre? Em excesso fazia as pessoas pensarem que não tinham mais nada a perder. E aí elas se tornavam perigosas. Tentou ter coisas normais. Uma mulher que trabalhava em uma boate, que você protegia, sabia o que você era, mas não fazia perguntas. Um apartamento com vista para a cidade. Jantares em restaurantes onde os donos o recebiam primeiro e nunca traziam a conta. Mas a normalidade era apenas uma fantasia que você vestia, não uma vida que realmente vivia. Todas as manhãs revistava o carro. Sempre sentava de costas para a parede. Memorizava as saídas de todos os lugares por onde passava. Aranoiawa era apenas planejamento inteligente quando de fato todo mundo estava atrás de você. Aos 27 anos, cometeu um erro. Uma carga foi interceptada pela polícia. Não foi culpa sua. Azar. Um informante em algum ponto da cadeia, mas aconteceu sob sua responsabilidade. No mundo corporativo, receberia uma advertência. Ali recebeu uma faca e um pano. Você fez o jubitume. Ajoelhou-se diante de Mori. Colocou a mão esquerda sobre uma tábua de madeira e posicionou a lâmina acima do mindinho. Não hesitou. O corte foi rápido. Até aqui. O som foi pior que a dor. Enrolou a ponta do dedo em seda e ofereceu com as 2 mãos. Mori assentiu. A dívida estava paga. Agora tinha 9 dedos. Aos 35. Já administrava empresas de fachada, uma agência de talentos que representava cantores que nunca serão famosos, uma imobiliária que compra prédios que ninguém quer, uma rede de casas de apostas clandestinas que lavam mais dinheiro do que ganham com jogos. No papel, você é um empresário, tem cartões de visita, uma secretária e reuniões com advogados. Paga impostos. A violência agora é tarefa de homens mais jovens. Você foi promovido para a parte do crime que usa gravata.
Aos 45, comanda um distrito inteiro. Políticos retornam às suas ligações. Capitães da polícia marcam jantares discretos para discutir assuntos comunitários. Você construiu coisas. Um centro comunitário em um bairro pobre. Um fundo de bolsas para garotos como você foi um dia. Diz a si mesmo que o dinheiro sujo finalmente está fazendo algum bem. No fundo, sabe a verdade. Não está ajudando ninguém. Está apenas lavando a própria consciência, uma doação de cada vez. Às vezes, pensa no seu pai, o operário chinês que desapareceu. Antes, o odiava por ter ido embora. Agora entende. Alguns homens não foram feitos para a vida que lhes coube. Eles fogem porque ficar os mataria devagar. Você não fugiu. Ficou e se tornou outra coisa. Não tem certeza de qual escolha foi pior. Pelo menos ele só destruiu a si mesmo. Você destruiu outros. Pelo menos ele teve a decência de desaparecer. Você ficou e chamou isso de lealdade. More e adoece. Câncer. É lento. Meses vendo encolher em uma cama de hospital, tubos e máquinas mantendo-o vivo. Foi ele quem o tirou do chão 30 anos antes. Ensinou que poder não é sobre volume, mas sobre certeza. Morre numa quinta-feira. O funeral é grandioso. 500 homens de preto, curvando-se no uníssono. Você fica na primeira fila, mereceu esse lugar. Depois da cerimônia, as facas aparecem. Todos calculam. E você percebe que sua posição não é tão segura quanto imaginava. O novo chefe tem 40 anos. Estudou nos Estados Unidos. Fala inglês. Usa ternos justos e discursa sobre rebranding e negócios legítimos. Olha para suas tatuagens como se fosse uma doença. Para seu dedo, faltando como uma confissão. Os velhos tempos acabaram, anúncia. O governo está apertando. Os bancos não trabalham como em estatuados. A organização precisa evoluir. O que ele quer dizer é que homens como você são provas de um passado que querem apagar. Fazem uma votação. Os mesmos que se curvaram você por 15 anos agora levantam as mãos para expulsá-lo. Kaiatsu, seu nome arriscado do registre, seu território redistribuído, seus negócios transferidos. Você sai com nada além do terno e da tinta por baixo dele. No mundo da Yakuza, o exílio é pior que a morte. A morte faz de você uma lenda. O exílio faz de você um fantasma, alguém que ninguém quer lembrar. Agora tem 52 anos. Aluga um apartamento pequeno em um bairro que os turistas não visitam. Não consegue emprego normal. Os patrões notam um dedo faltando. As tatuagens escapando pela gola da camisa. Não pode ir à piscina, à academia, à casa de banhos, come refeições de loja de conveniência e observa os salarymen passarem pela sua janela, com suas pastas e mãos limpas e futuros inteiros pela frente. Teve poder um dia, respeito. Homens que morreriam por uma palavra sua. Agora tem um fogareiro elétrico e silêncio. Sua mãe morreu há 3 anos. Você foi ao funeral disfarçado, chapéu abaixado, gola levantada, ficou no fundo. Não falou com ninguém. Alguns primos estavam lá, pessoas que não via há décadas. Não o reconheceram. Ou talvez tenham reconhecido e fingido que não. De qualquer forma, saiu antes do fim da cerimônia. Caminhou sozinho até a estação de trem. Foi a última vez que viu alguém que o conheceu antes de tudo isso. A última conexão com a pessoa que um dia foi. Na semana passada você o viu. Um garoto, talvez 15 anos. Metade de alguma coisa. Chinês. Talvez filipino. Uniforme barato. Um hematoma fresco sob o olho. Voltando da escola com os ombros curvados, tentando se tornar invisível. Você inventou essa caminhada do outro lado da rua, um sedã preto, um homem de terno, observando, fumando. O ciclo está começando de novo. Poderia avisar o garoto. Poderia atravessar a rua e dizer o que o espera. Mas o que diria? Não se torne como eu. Ele não ouviria. Você também não ouviu. A Yakuza não se sustenta pela lealdade. Ela se alimenta da solidão. Todo recruta é um garoto que se sente invisível até que alguém finalmente o enxergou. Essa é a isca. Essa é a armadilha. Você passa a vida inteira procurando uma família. E quando a encontra, descobre que o preço da filiação é tudo que você é, tudo que um dia será. Não existe plano de aposentadoria. Não há relógio de ouro. Apenas um apartamento de um cômodo e um corpo que conta
Uma história que ninguém quer ouvir. O tigre nas suas costas levou 4 anos para ser tatuado. Levará o resto da sua vida para